O fazendeiro comprou um pedaço de terra considerado inútil no meio do deserto, sem imaginar que ali encontraria um cavalo faminto, abandonado e à beira da morte. Quando ele se ajoelhou e percebeu o detalhe que ninguém tinha visto antes, suas mãos começaram a tremer, as pessoas ao redor congelaram, e um silêncio pesado tomou conta do lugar, porque aquele encontro não era um acaso. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Então é verdade, seu João, você comprou aquela areia toda? A voz vinha de trás do balcão, carregada de um riso que não era bem de alegria. Era o tom de quem ouve uma piada muito ruim. Seu João Oliveira virou devagar o corpo, sentado no banco de madeira da vendinha. Seus olhos marrons encontraram os do seu Antônio, dono do pequeno comércio onde todos paravam para um café. É verdade, seu Antônio, paguei ontem mesmo, a escritura tá aqui. Seu João bateu de leve no bolso esquerdo da camisa xadrez, onde um papel fazia uma pequena saliência. Seu Antônio assobiou baixo, limpando o mesmo ponto do balcão com um pano que já estava sujo. Mas homem, você é de Minas, não é? Lá tem terra boa, terra roxa. Por que veio comprar esse deserto nosso? Aquele lote perto da Ribeira Seca, nem o capim mais teimoso cresce ali há 5 anos. Outros 2 homens que estavam na vendinha tomando cerveja morna viraram para ouvir. Um deles era Ademar, que dirigia um caminhão de gado. O outro era um jovem que seu João não conhecia. Pois é, disse Ademar sacudindo a cabeça. Eu passo na estrada velha toda semana. É só pedra e poeira, nem uma sombra direito. O sol lá derrete o juízo da gente. Você comprou foi um forno, seu João. Seu João levantou o copo de café e tomou um gole pequeno. O líquido amargo e quente desceu devagar. Ele não se apressava nunca. Pode ser forno, pode ser deserto, mas é meu, ele falou. E a voz dele era calma, mas tinha uma firmeza por baixo. Uma vida inteira eu trabalhei na terra dos outros. Plantei, colhi, cuidei de gado. E no fim do ano, o senhorio ficava com a parte dele e eu ficava com a minha. Nunca sobrou o suficiente para comprar nada que fosse só meu. O jovem desconhecido falou com a petulância dos seus 20 e poucos anos. Mas agora sobrou? Comprar terra ruim não é vantagem não, seu moço. É prejuízo, dinheiro jogado fora. Seu João olhou para o rapaz. O dinheiro era meu, filho. Juntei nota por nota durante 30 anos. Trabalhei de sol a sol. Guardei em uma lata velha de biscoito. Quando encheu, eu contei. Era o suficiente para a entrada daquele lote. E eu comprei. Não é terra ruim. É terra que está cansada. Tudo que está cansado precisa de um descanso e de um cuidado. Os 3 homens na vendinha trocaram olhares. Era o olhar de quem acha que o outro está louco, mas não quer dizer na cara. Cuidado, hein? Disse seu Antônio com um suspiro. Vai precisar é de um milagre, ou de muito dinheiro para furar um poço tão fundo que nem sei se tem água no centro da terra. Boa sorte, seu João, você vai precisar. Seu João terminou o café, colocou 2 moedas no balcão e se levantou. Seu corpo alto e magro fez uma sombra comprida no chão de cimento. Obrigado pelo café, seu Antônio, e pela sorte. Mas a gente faz o nosso destino com as mãos, não é? Ele acenou com a cabeça e saiu da vendinha, entrando na luz branca e forte da tarde em Juazeiro, na Bahia. O calor era um peso nos ombros, um abraço apertado de forno, mas seu João não reclamou. Ele caminhou até a extremidade da rua de terra, onde sua caminhonete estava estacionada. Um veículo velho, da cor de ferrugem, mas que ele mantinha com o maior cuidado. O motor roncava firme, a caminhonete estava carregada com as suas posses mundanas. Um colchão fino enrolado, uma caixa de madeira com panelas, um prato, um garfo, uma faca e uma colher. Um saco de feijão, outro de arroz, um saco menor de fubá, uma garrafa térmica grande, um machado, uma enxada nova que ele comprara naquele dia, com o cabo liso e brilhante, e um saquinho com mudas de mandioca. Era tudo. Ele entrou na caminhonete, que era um forno também por dentro. O volante queimava as mãos. Ele ligou o motor e depois de 3 tentativas, o velho carro pegou. Seu João olhou para o papel no bolso. O endereço do lote estava escrito com letra caprichada do corretor. Estrada Velha para a Ribeira Seca, quilômetro 12, lote número 43. Vamos lá conhecer nossa casa, dona Rústica, ele disse para a caminhonete, dando uma palmadinha no painel de madeira rachado. A viagem foi lenta e poeirenta. A estrada era mais uma trilha larga, cheia de buracos do que uma estrada de verdade.
Aos poucos, os últimos casebres de Juazeiro ficaram para trás. O mundo ao redor se transformou em uma paisagem de cores pálidas. O marrom da terra rachada, o amarelo do capim seco e morto, o cinza das pedras, o azul quase branco do céu sem uma nuvem sequer. Seu João dirigia em silêncio, seus olhos observando tudo. Ele via uma árvore retorcida, sem uma folha, parecendo um esqueleto apontando para o céu. Via um pouco de osso branco na beira da estrada, resto de algum animal que não resistira. Via o chão rachado em padrões que lembravam uma pele muito seca. Dentro dele, um frio ia se formando na barriga. Um frio que não tinha nada a ver com o calor de fora. Era o frio da dúvida. A voz do seu Antônio do Ademar, do rapaz desconhecido, ecoava na sua cabeça. Dinheiro jogado fora. Um forno. Vai precisar de um milagre. Ele apertou os lábios e segurou o volante com mais força. A teimosia, aquela que o pai sempre dizia que era seu maior defeito, acordou dentro do seu peito. Não, ele pensou em voz alta, dentro da cabine barulhenta. Eu não vim até aqui para desistir antes de pisar no chão. Eu vou ver, eu vou sentir. O sol começava a descer pintando o céu de laranja e rosa, quando o marcador de quilometragem, que ele contara desde a saída da cidade, indicou que ele estava perto. Ele reduziu a velocidade até quase parar, os olhos procurando qualquer marcação. Foi então que viu um pedaço de madeira podre fincado na beira da estrada. Nela, números desbotados à tinta, 43. Seu João parou a caminhonete. O motor ficou roncando por um momento e então ele desligou a chave. Um silêncio enorme caiu sobre o mundo. Não havia som de pássaros nem de insetos, apenas o vento quente e seco, assobiando baixo por entre as pedras. Ele abriu a porta, que gemeu alto, e desceu. Suas botas poeirentas tocaram o solo e afundaram um pouco na poeira fina. Ele olhou para a frente. O lote número 43 se estendia à sua frente. Era imenso, muito maior do que parecia no papel. E era exatamente como disseram, um deserto. A terra era plana na maior parte, com algumas subidas suaves de pedregulhos. Rachaduras profundas cortavam a superfície como veias abertas. Não havia uma única árvore com folhas. Apenas alguns esqueletos de arbustos e lá longe, uma árvore seca e grande, com os galhos estendidos como braços pedindo ajuda. O coração de seu João deu uma apertada forte. Aquele frio na barriga virou um nó. Ele tirou o chapéu de palha e passou o braço pela testa, limpando o suor que escorria, mas que secava quase instantaneamente. Pai, ele sussurrou para o ar vazio. Você sempre disse que eu era teimoso, que um dia essa teima ia me levar para um buraco, pois olha só onde ela me trouxe. Ele começou a caminhar devagar para dentro da sua terra. Cada passo levantava uma nuvem de poeira. O calor do chão queimava através das solas das botas. Ele chegou a uma das rachaduras maiores e se agachou. Com a mão calejada, ele tocou na borda. A terra era dura como tijolo. Ele pegou um punhado e esmagou entre os dedos. Virou um pó fino e marrom que o vento levou na hora. Tá cansada demais, ele murmurou como se estivesse falando com um doente. Tá exausta. Ele se levantou e continuou a andar explorando. A ideia de construir um barraco de madeira parecia ridícula agora. Onde ele iria arranjar sombra? Onde ele iria cavar para fazer a base? Em toda parte era a mesma pedra e o mesmo pó. A esperança que ele carregara desde Minas Gerais, uma chama pequena e teimosa, começava a vacilar. As vozes dos homens na vendinha ficavam cada vez mais altas dentro da sua cabeça. Talvez eles estivessem certos. Talvez ele, seu João, de 55 anos, tivesse mesmo jogado todas as suas economias, todo o suor de uma vida, no lixo. O sol estava quase se pondo quando ele chegou perto da grande árvore seca. Era uma gameleira velha. Ele reconheceu pelo tronco retorcido. Devia ter sido linda e frondosa um dia, dando sombra para gado e homens. Agora era um monumento à morte. Seu João se apoiou no tronco áspero, sentindo o cansaço da viagem e do desânimo chegarem. Ele olhou para o horizonte alaranjado. A solidão era um peso físico. Ele estava completamente sozinho, a quilômetros de qualquer pessoa, na terra que ele comprara, mas que não o queria. Foi então, com o canto do olho, que ele viu um movimento. Lá, na sombra longa projetada pela gameleira morta, um vulto escuro se mexia. Era um amontoado de formas que não fazia sentido com as pedras ao redor. Seu João franziu a testa. Seria um animal? Talvez uma cabra perdida? Ou um pedaço de mata seca levada pelo vento?
Ele se afastou do tronco e deu alguns passos em direção ao vulto, com cuidado. Aos poucos, os olhos foram distinguindo as formas. Era um cavalo. O animal estava deitado de lado, completamente imóvel. Seu João pensou por um instante que estivesse morto, mas então viu o lento e fraco movimento das costelas, subindo e descendo com uma dificuldade imensa. Com o coração batendo mais rápido, seu João se aproximou. Cada passo era calculado para não fazer barulho. Ele parou a uns 5 metros de distância. A vista era de cortar o coração. O cavalo era pura ossatura coberta por uma pele fina e sem brilho, da cor de castanha velha. Dava para contar cada costela. Os quadris eram pontas afiadas sob o pelo. A cabeça estava jogada no chão de pedra e os olhos estavam fechados. O animal não tinha mais forças nem para se levantar. Apenas esperava pelo fim, ali mesmo, naquele deserto, sob a sombra de uma árvore morta. Uma onda de pena, forte e imediata, tomou conta de seu João. Era um sentimento familiar. Eles sempre tiveram um lugar mole no coração para qualquer criatura sofrida. Era assim com cachorros de rua, com bezerros rejeitados, com passarinhos caídos do ninho. E agora, com aquele gigante derrotado. Sem pensar, ele agiu. A voz da razão que dizia para não se aproximar de um animal selvagem e assustado ficou em silêncio. Ele só viu o sofrimento. Calma, bonito, ele disse em voz baixa e cantada, a voz que usava para acalmar bezerros assustados. Calma aí, você tá numa situação, hein? Ele se aproximou mais, bem devagar, e se ajoelhou a uma distância segura. O cavalo não abriu os olhos, apenas sua respiração fraca continuou. Seu João tirou a garrafa térmica que tinha pendurado no ombro por um cordão. Ele desenroscou a tampa que servia de copo e encheu com a água que ainda estava fresca por dentro. O som líquido fez o cavalo abrir um olho. Era um olho grande, escuro e profundo, cheio de um cansaço tão grande que parecia não haver mais espaço para o medo. Toma aqui, seu João disse, estendendo a mão com o copo sem se aproximar mais. Um gole d'água, faz bem. O cavalo olhou para a mão, para o copo, para o homem. Parecia não entender, ou não ter energia para reagir. Seu João então inclinou o copo devagar e derramou um fio de água no chão, bem na frente do focinho do animal. O líquido escuro e precioso escorreu e sumiu na poeira instantaneamente, mas o cheiro ficou no ar. Foi como um feitiço. O cavalo moveu a cabeça 1 centímetro depois outro, esticou o pescoço com um esforço tremendo. Suas narinas pretas e rachadas se abriram farejando. Um gemido baixo, quase inaudível, saiu da sua garganta. Seu João encheu o copo de novo e, desta vez, se arrastou no chão, se aproximando mais. Ele estava ao alcance de um coice agora, mas não pensou nisso. Ele levou o copo até o focinho do cavalo. O animal não teve elegância. Enterrou o focinho no copo e bebeu com um ruído ansioso, a água escorrendo pelos lados da boca, misturando-se ao pó. Bebeu até a última gota. Tem mais, seu João disse suavemente. Ele encheu o copo uma terceira vez. O cavalo bebeu de novo, mas agora mais devagar. Um tremor percorreu todo o seu corpo, da cabeça aos cascos rachados. A água parecia ter acendido uma pequena fagulha dentro daquela criatura moribunda. O olhar perdeu um pouco da névoa de resignação. Havia uma pergunta agora, uma confusão. Seu João sorriu, um sorriso triste. Água é bom, né? Mas você precisa de comida também. Vamos ver o que eu tenho. Ele se lembrou do saco de fubá na caminhonete. Ele se levantou e, sem virar as costas totalmente para o animal, andou de costas até o carro. O cavalo o seguiu com os olhos. Seu João pegou o saco pequeno, encheu a palma da sua mão com o pó amarelo e branco e voltou. Se ajoelhou de novo e estendeu a mão aberta. Olha aqui, fubá, é leve, dá força. O cavalo cheirou a mão. Suas narinas se moviam rápido. Então sua língua áspera e cinzenta saiu e lambeu o pó da palma de seu João. Lambeu de novo, com mais força, até limpar tudo. Seu João encheu a mão mais 2 vezes e o cavalo comeu tudo, seu pescoço se esticando um pouco mais a cada vez. Depois de comer, o animal fez um novo esforço. Ele tentou dobrar as pernas dianteiras para se empurrar para cima, mas não conseguiu. Suas pernas tremiam como varas verdes. Ele caiu de lado de novo, soltando um baforo de frustração e dor. Devagar, grande, devagar, seu João disse. Ele viu a luta, viu a vontade de viver voltando, lutando contra a fraqueza extrema do corpo. Ele não podia deixar aquele esforço se perder. Vamos, eu te ajudo. Vamos tentar de novo. Seu João se posicionou ao lado da cabeça do cavalo.
Colocou suas mãos fortes sob a cerva do animal, onde o pescoço encontra o corpo. Na minha voz, em 1, 2, 3. Ele puxou para cima com toda a força das suas costas e braços, ao mesmo tempo que o cavalo, com um esforço desesperado, empurrava com as patas dianteiras. Por um segundo parecia que não ia dar certo, mas então, com um ruído de articulações rangendo, o cavalo se ergueu. Primeiro as patas dianteiras, depois, com um balanço pesado, as traseiras. Ele ficou em pé, pernas afastadas e trêmulas, cabeça baixa, ofegando como se tivesse corrido uma légua. Seu João ficou ao lado dele, uma mão no seu pescoço suado, sentindo os tremores violentos que percorriam o corpo enorme. Isso, você conseguiu, valente, você conseguiu. Ele estava tão perto agora. E foi então, com o último raio de sol do dia batendo de lado, que ele viu. No centro da testa do cavalo, entre os olhos, havia uma marca, uma mancha de pelo branco puro em um formato perfeito de estrela de 5 pontas. Era tão perfeita que parecia pintada, e dentro dessa estrela branca, quase no centro, havia algo mais. Seu João inclinou a cabeça, seus olhos se apertando. Não era uma mancha de sujeira, era um desenho minúsculo, marcado na própria pele, como uma cicatriz muito antiga e clara. Era um símbolo, 2 círculos entrelaçados com uma flor estilizada no meio e uma espada passando por baixo. O mundo de seu João parou por uma fração de segundo. O ar sumiu dos seus pulmões. Ele conhecia aquele símbolo, não de ver na vida real, mas de ver em um livro velho, encadernado em couro, que pertencera ao seu avô, um homem que viajou muito pelo Nordeste em sua juventude. Seu João, quando menino, adorava folhear as páginas amarelas e ver os desenhos. Havia um capítulo sobre famílias antigas, poderosas, e uma delas, a mais misteriosa, tinha aquele exato símbolo. Os Alcântara, uma friagem que não tinha nada a ver com a noite que caía, percorreu a espinha de seu João. O cavalo não era apenas um animal perdido. Aquela marca era uma identificação, um selo. Ele levantou os olhos instintivamente e varreu o horizonte. A pouca distância, no alto de uma colina de pedras, 2 homens estavam parados. Eram 2 vaqueiros que ele tinha visto na cidade que pareciam estar indo para uma fazenda. Eles deviam tê-lo seguido por curiosidade. Os 2 homens estavam imóveis, como estátuas. E mesmo à distância, seu João podia ver a expressão nítida nos seus rostos. Não era curiosidade, não era pena pelo cavalo, era medo, puro e simples medo. Um deles fez o sinal da cruz no peito, o outro virou as costas de repente e começou a descer a colina, quase tropeçando nas pedras. O primeiro o seguiu, dando uma última olhada para trás, com os olhos arregalados. Em menos de 1 minuto, os 2 haviam sumido da vista. Seu João ficou ali, com a mão ainda no pescoço do cavalo trêmulo, ouvindo apenas o vento e a respiração ofegante do animal. O silêncio ao redor agora parecia diferente. Não era mais apenas a solidão do deserto. Era o silêncio carregado de um segredo que aqueles 2 homens conheciam. E que agora, ele, seu João, também fazia parte. Ele olhou para a estrela branca na testa do cavalo, para o símbolo escondido dentro dela. Olhou para os olhos escuros e inteligentes do animal, que agora o fitavam com uma atenção profunda, como se também estivesse avaliando o seu novo companheiro. Quem é você, hein? Seu João sussurrou, mais para si mesmo. E o que eu fiz te encontrando aqui? O cavalo inclinou a cabeça e esfregou o focinho suavemente no braço do homem, como se respondendo. Como se dissesse que, para aquelas perguntas, ainda não havia resposta. A noite caía rápido no sertão. Em poucos minutos estariam em completa escuridão. Seu João sabia que não podia deixar o cavalo ali. Ele estava fraco, vulnerável. E aqueles 2 homens, aquele medo. Você vem comigo, ele disse decidido. Não posso te deixar aqui sozinho. Vamos. Ele conduziu o cavalo, passo a passo trêmulo, em direção à caminhonete. Era um processo lento e difícil, mas finalmente, com paciência e palavras calmas, ele conseguiu fazer o animal entrar na parte de trás da carroceria, onde ele se deitou de novo, exausto. Seu João olhou uma última vez para sua terra seca, agora envolta em sombras azuladas. O sonho dele parecia ainda mais distante, mais impossível do que nunca. Mas algo novo havia chegado, algo inesperado e cheio de mistério. Ele entrou na caminhonete, ligou o motor e ligou os faróis. Os 2 feixes de luz cortaram a escuridão, apontando de volta para a estrada, para Juazeiro, para um lugar que ele sentia no fundo do peito já não era mais seguro para nenhum dos 2. Ele deu ré e virou o carro.
Na carroceria, o cavalo deitado soltou um baforo baixo. Tudo vai ficar bem, seu João disse para o animal e para si mesmo, enquanto acelerava devagar na estrada de terra. Mas as palavras soaram ocas no ar noturno. A única coisa real era o símbolo que ele vira, e o medo nos olhos daqueles dois homens desaparecendo na noite do sertão. O motor da caminhonete roncava baixo, cansado, enquanto as luzes amarelas dos faróis cortavam a escuridão total da estrada de volta para Juazeiro. Seu João dirigia devagar, sentindo cada solavanco na carroceria como se fosse no seu próprio corpo. A cada buraco mais fundo, ele ouvia um ruído abafado e um baforo de preocupação vindo de trás. "Calma, grandão", ele dizia, falando para o espelho retrovisor. "Já estamos chegando num lugar seguro." Ele não sabia ao certo se aquilo era verdade. O que era um lugar seguro para um cavalo com um símbolo secreto na testa? Para um animal que fez dois homens adultos cruzarem-se de medo e fugirem como se tivessem visto o diabo? Aos poucos, as primeiras luzes da cidade apareceram no horizonte, pontinhos fracos no meio do nada. Seu João sentiu um alívio, mas também um aperto no estômago. Na cidade havia pessoas, e pessoas tinham olhos e bocas. Ele não foi para a rua principal. Em vez disso, dirigiu por caminhos de terra laterais, que conhecia de suas andanças nos dias anteriores, até chegar a um lugar mais afastado. Era um albergue simples, uma casa grande e velha com um terreno nos fundos, onde os caminhoneiros e vaqueiros sem destino paravam para dormir por uma pequena quantia. A dona, uma senhora de nome Margarida, era conhecida por não fazer muitas perguntas. Seu João estacionou a caminhonete atrás da casa, longe da luz do poste na frente. Desceu e foi até a carroceria. Estrela estava deitado, seus olhos escuros refletindo a luz fraca da janela do albergue. Ele parecia exausto, mas alerta. "Vamos, amigo, preciso te tirar daqui. Vamos para um lugar mais fechado." Havia um pequeno curral nos fundos, usado às vezes para um animal doente ou para guardar uma cabra. Era feito de madeira velha e arame, mas estava vazio. Seu João abriu o portão rangente e depois voltou para o cavalo. Fazer Estrela descer da carroceria foi ainda mais difícil do que fazê-lo subir. O animal estava rígido, com medo. Seus cascos encontravam o chão de terra batida com desconfiança. Vai, um passo de cada vez. Eu tô aqui." Finalmente, os 4 cascos estavam no chão. Seu João o conduziu, passo a passo arrastado, até o curral. Entrou com ele e fechou o portão. O espaço era pequeno, mas havia um coberto parcial com telhas quebradas, oferecendo uma sombra da lua e um bebedouro de cimento seco e sujo. Seu João encheu um balde com água de uma torneira próxima e colocou no curral. Estrela cheirou a água, depois começou a beber com menos ansiedade do que antes, mas ainda com uma sede que parecia não ter fim. "Agora vou ver se arrumo algo mais forte para você comer", seu João murmurou. Ele estava se virando para ir até a caminhonete e pegar o resto do fubá quando uma voz o fez parar. "É seu o animal, seu moço?" Na porta dos fundos da casa, em pé no quadro de luz, estava Dona Margarida. Era uma mulher larga, com um vestido florido e um rosto que já tinha visto de tudo. É sim, Dona Margarida. Ele tá meio debilitado. Encontrei ele perdido. Vou cuidar um pouco e depois vejo o que faço." Dona Margarida deu alguns passos para frente, cruzando os braços. Seus olhos pequenos e vivos observaram o cavalo magro no curral escuro. "Parece que encontrou foi uma bomba, seu João. Esse animal não tá só debilitado, tá fugido." Seu João ficou em silêncio. O coração bateu mais forte. "Por que a senhora diz isso?" "2 homens estiveram aqui há poucas horas. Perguntaram se tinha visto um homem de Minas com uma caminhonete velha. Disseram que tinham visto um cavalo roubado por essas bandas. Um cavalo com uma marca especial. Ofereceram até uma recompensa por informação." O ar parecia ter ficado mais pesado. Seu João forçou a voz a sair calma. "E o que a senhora disse?" Dona Margarida deu uma risada curta e sem humor. "Eu disse que aqui entra e sai tanta gente que eu não sou guarda de polícia. Mas eu vi sua caminhonete chegando. E agora vejo o cavalo. E vejo a marca na testa dele, mesmo no escuro." Ela fez uma pausa, estudando o rosto de seu João. "Você é um homem tranquilo, seu João. Não parece ladrão. E esse cavalo? Parece que foi ele que roubaram de você. Tão ruim que está. Minha dica? Esconde ele bem. E cuidado com quem pergunta. Aqueles 2 homens não tinham cara de vaqueiro. Tinham cara de capanga." Antes que seu João pudesse responder, ela virou e começou a voltar para dentro.
A diária do curral é R$ 5 a mais, e a água é à vontade. Boa noite. Ela desapareceu dentro de casa, fechando a porta de madeira. Seu João ficou parado no escuro, as palavras de Dona Margarida ecoando. Roubado, capanga, recompensa. Tudo se encaixava com o medo nos olhos dos homens na colina. Alguém procurava por Estrela, alguém importante. Ele foi até a caminhonete, pegou o saco de fubá e uma manta velha que usava como cobertor. Voltou ao curral. Estrela tinha acabado de beber água e agora cheirava o ar, suas orelhas movendo-se para frente e para trás, captando cada som. Toma, come mais um pouco. Seu João espalhou um punhado generoso de fubá no coxo de madeira podre do curral. Enquanto o cavalo comia, ele entrou no espaço apertado e se sentou no chão de terra, encostado na cerca de arame. A noite no sertão era fria, um contraste brutal com o dia. Ele puxou a manta sobre os ombros. Não tinha sono. A mente girava. O livro do seu avô. O que ele lembrava? A memória era de um menino sentado no chão de terra da casa da roça, virando páginas grossas. Havia desenhos de brasões. Um deles ele lembrava vagamente. Tinha uma história. Dizia que a família era antiga, dona de terras e de segredos, que eles guardavam coisas valiosas. Mas um cavalo? Por que um cavalo seria valioso? A menos que... Estrela terminou de comer e, em vez de se deitar, deu alguns passos pesados e veio até onde seu João estava sentado. Ele baixou a cabeça grande e cheirou o cabelo grisalho do homem. Seu hálito era quente e cheirava a fubá. Seu João levantou a mão devagar e começou a acariciar o longo focinho do animal. Depois passou a mão pela testa, sentindo os ossos sob a pele fina. Seus dedos encontraram a estrela branca. E no centro, quase imperceptível ao toque, uma leve elevação, o desenho cicatrizado. Que história é a sua, hein, Estrela? Ele perguntou em voz baixa. De quem você fugiu ou quem te jogou fora? O cavalo fechou os olhos, pressionando a cabeça levemente contra a mão do homem, como um gato pedindo carinho. Naquele gesto simples de confiança frágil, seu João tomou uma decisão. Não importava quem estava procurando, não importava o símbolo. Ele tinha encontrado o animal à beira da morte, e o animal tinha aceitado sua ajuda. Isso criava um laço, uma responsabilidade, como ele diria. Ninguém vai te pegar, não. Ele prometeu, sua voz um sussurro rouco no escuro. Você comeu da minha mão. Isso quer dizer que você é da minha conta agora. Estrela emitiu um som baixo, um ronco profundo na garganta, e finalmente se deitou no chão de terra, com um suspiro que parecia vir dos seus cascos. Ele se acomodou, esticando as pernas, e colocou a cabeça no colo de seu João. O peso era quente e vivo. Seu João ficou imóvel. Depois, lentamente, continuou a acariciar a testa do animal, seus dedos passando uma e outra vez sobre a estrela branca. O cansaço dos dias, da viagem, do choque, finalmente o venceu. Sentado no chão frio, com a cabeça de um cavalo misterioso no seu colo, seu João adormeceu. O sol da manhã o acordou, esquentando seu rosto. Ele abriu os olhos doloridos e por um momento não soube onde estava. Então o movimento sob sua mão o lembrou. Estrela ainda estava deitado, mas agora seus olhos estavam abertos, observando o movimento no terreno do albergue. Um galo cantava. De alguma forma o animal parecia um pouco diferente, menos afundado. Os olhos tinham um pouco mais de luz. Seu João se moveu cuidadosamente, suas costas doendo por ter dormido naquela posição. Ele se levantou e esticou o corpo. Estrela também se moveu, levantando-se com muito mais facilidade do que na noite anterior. Ainda devagar, ainda trêmulo, mas era uma melhora clara. Bom dia, Valente. Vamos ver se a gente arruma uma comida decente para você. Ele saiu do curral e foi até a torneira, lavando o rosto com a água fria. Enquanto se virava, viu os dois homens. Eles estavam parados perto do portão principal do albergue, fumando cigarros. Não eram os mesmos vaqueiros da colina. Estes eram mais jovens, vestidos com camisas de time e bonés, mas a postura era a mesma, vigilante, dura. Um deles olhou diretamente para seu João, depois para o curral. Os olhos se estreitaram. Ele deu uma tragada no cigarro e virou-se para dizer algo ao companheiro. Seu João não esperou. Ele entrou no curral e fechou o portão, ficando de costas para os homens, fingindo conferir os nós de uma corda velha. Ele ouviu passos se afastando. Precisava sair dali. E rápido. Ele estava dando a última água para a Estrela quando a porta dos fundos da casa se abriu de novo. Dona Margarida apareceu, dessa vez com um prato de comida coberta por um pano. Trouxe um pouco de restos do jantar. Cenoura, batata, casca de abóbora cozida. Para o animal, pode ser bom. Muito obrigado, Dona Margarida. Quanto eu fico devendo?
Já tá pago. E escute. Ela baixou a voz aproximando-se. Aqueles 2 homens que eu falei voltaram cedo. Perguntaram de novo. Dessa vez foram mais diretos. Disseram que o patrão deles quer o cavalo de volta, que é propriedade particular e que quem estiver escondendo vai ter problema. Quem é o patrão deles? Perguntou seu João, tentando parecer apenas curioso. Dona Margarida encolheu os ombros, mas seus olhos eram sérios. Não disseram nome, só disseram que é um homem que não gosta de perder o que é dele. E que ele sabe que o cavalo está na cidade. Cuidado, seu João. Às vezes ajudar um bicho causa mais briga do que ajudar uma pessoa. Ela entregou o prato e foi embora. Seu João colocou a comida no coxo. Estrela cheirou e começou a comer as verduras com um interesse que era bom de ver. Enquanto o animal se alimentava, seu João planejava. Ele não podia ficar ali. Era o primeiro lugar onde procurariam. Ele também não podia ir para a sua terra. Era longe e isolado, fácil de ser cercado. Talvez ele devesse ir para outra cidade, seguir viagem. Mas Estrela ainda estava fraco para uma viagem longa. E a caminhonete chamava a atenção. Enquanto pensava, uma figura apareceu na entrada do terreno. Era um homem mais velho, com o rosto queimado de sol e um chapéu de couro surrado. Ele andava com uma claudicação leve. Seu João o reconheceu. Era um dos vaqueiros que às vezes ficavam no albergue, um homem quieto chamado Zé Baiano. Zé Baiano parou a uma distância respeitosa, observando Estrela comer. Seus olhos eram experientes e percorreram o corpo do cavalo, parando por um segundo mais longo na testa. Encontrou ele na seca, não foi? Perguntou Zé Baiano sem cerimônia. Seu João acenou com a cabeça desconfiado. Parece. Tava quase morto. Zé Baiano assentiu como se já soubesse da resposta. Vi você saindo da estrada velha ontem à noite. E vi outros 2 saindo antes de você, com pressa. Eles trabalham para um homem chamado Ramiro. Fazem uns serviços sujos para ele. O nome caiu como uma pedra no silêncio da manhã. Ramiro. Seu João nunca tinha ouvido, mas o tom de Zé Baiano dizia tudo. E esse Ramiro, ele é dono de cavalos? Zé Baiano deu uma risada seca. Ele é dono de tudo que ele acha que pode dar lucro, mas um cavalo desse, ele não é animal de trabalho. Dá para ver no porte, mesmo magro. É animal de sangue, de raça. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Há uns meses, correu um boato. Roubaram um cavalo importante de uma família rica do litoral. O cavalo tinha um sinal, um símbolo. Nunca mais acharam. Uns disseram que o bicho tinha morrido. Outros disseram que tinha sido escondido. Ele olhou diretamente para seu João. Se eu fosse você, seu moço, eu não ficaria parado esperando o Ramiro bater na sua porta. Ele não bate, ele abre. Antes que seu João pudesse perguntar mais, Zé Baiano virou e começou a se afastar, mancando. Onde eu posso ir? Perguntou seu João, a voz saindo mais urgente do que ele pretendia. Zé Baiano parou, sem se virar. O sertão é grande, mas os olhos do Ramiro também são. Só tem um lugar que ele não controla ainda. Ele finalmente se virou, seu rosto sério. A sua terra. Lá pelo menos você sabe o que está vindo, e pode ver de longe. E então ele foi embora, sumindo atrás da casa. Seu João ficou sozinho com Estrela, a mente trabalhando rápido. A terra dele, o deserto, era o último lugar onde qualquer um pensaria que ele se esconderia, e era o único lugar que era verdadeiramente seu. Ele olhou para Estrela. O cavalo tinha acabado de comer e agora bebia água outra vez. Ele parecia mais forte a cada hora, talvez forte o suficiente para uma última jornada. É isso então, seu João disse para o animal. Vamos para casa, é nossa, mesmo que seja só pedra. Lá a gente se defende. Ele começou a recolher suas coisas rapidamente. A decisão estava tomada. Eles partiriam antes do meio-dia. Ele não sabia que enquanto ele amarrava a manta na carroceria, um carro prateado e brilhante parava em frente ao albergue. E dele descia um homem de camisa polo, calça jeans nova e um sorriso que não chegava aos seus olhos cinza e frios. O homem ajustou o bigode, olhou para a casa e então para o terreno dos fundos, onde a caminhonete velha estava estacionada. O homem se chamava Ramiro, e ele tinha vindo buscar o que era seu. O portão do albergue rangia levemente ao ser aberto. Seu João, que estava amarrando a última corda na carroceria, levantou a cabeça. O homem que entrou no terreno andava com passos calmos, como se fosse dono do lugar.
Seus sapatos de couro, embora cobertos de poeira, eram caros. Sua camisa polo branca estava impecável. Ele parou a poucos metros de distância, seus olhos pequenos e cinzas passando da caminhonete para seu João, e depois para o curral onde Estrela estava. "Bom dia", disse o homem com uma voz suave e educada. "O senhor é João Oliveira?" Seu João se endireitou, limpando as mãos na lateral da calça. "Sou, e o senhor é?" "Ramiro Alencar, sou um comerciante da região." Ele deu um sorriso. Era um sorriso largo, que mostrava dentes brancos, mas seus olhos permaneceram frios e parados, como duas pedras molhadas. "Ouvi falar que o senhor teve um pequeno golpe de sorte. Encontrou um animal perdido." "Não foi sorte não, foi trabalho, e o animal estava quase morto." Sim, compreendo." Ramiro deu alguns passos lentos em direção ao curral, mas parou antes de chegar perto demais. Ele observou Estrela, que parou de beber água e ergueu a cabeça, as orelhas se virando para a frente. "Alerta, parece um cavalo de raça, mesmo nessas condições. Dá para ver na estrutura. É um manga larga marchador, provavelmente." "Pode ser, eu não entendo muito de raça, só vi que ele precisava de ajuda." Ramiro assentiu, como se aprovasse. "Um gesto muito nobre, seu João, realmente nobre. Mas veja, esse tipo de animal, ele não é como um cachorro de rua. Ele tem dono, tem registro, tem um valor." Ele voltou a olhar para seu João, e o sorriso ficou um pouco mais fixo. "Eu me interesso por cavalos, e tenho os recursos para cuidar de um doente como esse. Fiquei sabendo do ocorrido e vim fazer uma proposta justa." Seu João não disse nada. Ele cruzou os braços, esperando. Ramiro tirou uma carteira de couro do bolso de trás da calça. Ele a abriu e tirou uma pequena pilha de notas. Não era um maço grande, mas as notas eram de R$100. "Eu lhe dou R$5.000, em dinheiro, aqui e agora, e eu levo o cavalo. O senhor fica com um bom dinheiro pelo seu bom coração, e eu fico com a responsabilidade de tratar e recuperar o animal. Todos saem ganhando." Ele estendeu as notas na direção de seu João. O valor era uma pequena fortuna, mais do que seu João tinha visto junto em muitos anos. Era dinheiro que poderia comprar um tanque de água, materiais para um barraco, sementes. Era dinheiro que transformava o deserto em uma possibilidade. Seu João olhou para as notas, olhou para o sorriso de Ramiro, olhou para os olhos de pedra, e depois olhou para a Estrela no curral. O cavalo estava completamente imóvel, olhando para os dois homens. Seus olhos escuros pareciam maiores. Não havia medo neles, mas uma atenção intensa, como se ele estivesse entendendo cada palavra. "Por quê?" perguntou seu João, sua voz soando mais áspera do que ele queria. Ramiro baixou a mão com o dinheiro, um pouco da paciência saindo de seu rosto. "Como assim? Por quê?" "Porque o senhor quer um cavalo doente. Um cavalo que, pelas suas palavras, vai dar trabalho e gasto para cuidar. Por que oferecer tanto dinheiro por um problema?" Ramiro deu uma risada baixa, sem alegria. "Eu sou um apreciador, seu João, e vejo potencial. Para mim, R$5.000 não é muito. Para o senhor pode ser o começo de uma nova vida aqui. É uma troca simples." "Não é simples não", disse seu João, baixando os braços. "O cavalo comeu da minha mão. Eu dei água para ele. Ele está se recuperando. Se eu vender ele agora por dinheiro, eu estou vendendo a confiança que ele colocou em mim. E isso não tem preço." O rosto de Ramiro perdeu todo o traço do sorriso. Os olhos cinzas ficaram mais frios, se isso era possível. "O senhor está sendo emocional, seu João. Isso é um animal, um bem, um objeto de valor, não é um filho. Para mim não é um objeto. E o senhor não veio aqui porque é apreciador. 2 dos seus homens já tinham vindo perguntar por ele. O senhor está procurando esse cavalo tem tempo." Um silêncio pesado caiu entre os dois. O som de uma galinha ciscando em outro canto do terreno pareceu muito alto. Ramiro guardou as notas na carteira e a colocou de volta no bolso com um movimento deliberado e lento. "Eu vejo que o senhor é um homem teimoso e ingênuo." Sua voz ainda era suave, mas agora carregava uma borda de aço. "O sertão é um lugar difícil, seu João. Perigoso. Um homem sozinho, com um cavalo, roubado, pode acabar encontrando muitos problemas. Problemas de saúde, problemas com a justiça, problemas que secam até a alma de um homem nesse calor." Seu João não recuou. Ele sentiu a velha teimosia, aquela que já lhe custara empregos, ferver dentro do seu peito. "Não é roubado, eu achei. E a justiça eu não tô devendo a ninguém. Ameaça é coisa de quem não tem razão." Ramiro o encarou por um longo momento, então deu um passo para trás e assentiu, uma vez só. "Muito bem.
Eu não sou homem de forçar uma venda. A oferta fica aberta. Mas pense bem, seu João. Pense no que é melhor para você e para o animal. Ele precisa de cuidados especializados, de um haras, não de um lote de terra seca. Ele deu as costas e começou a andar em direção ao portão. Parou na saída sem se virar. Eu voltarei amanhã para ouvir a sua resposta final. Tenha um bom dia. E ele saiu, fechando o portão sem fazer barulho. Seu João ficou parado, respirando fundo. Suas mãos estavam frias. Ele sabia, no fundo do saber, que aquela não era uma simples negociação de negócios. Era algo mais. Algo errado. Ele foi até o curral e entrou. Estrela se aproximou imediatamente, enfiando o focinho no peito do homem, como procurando conforto. Seu João colocou os braços em volta do pescoço magro do cavalo e o abraçou. Ele quer você por algum motivo, Estrela, e não é porque gosta de bicho. Ele sussurrou contra o pelo áspero. Ele tem medo daquela marca e quer esconder você de novo, ou quer usar você para alguma coisa. Estrela emitiu um som baixo, um ronco de concordância ou de medo. Seu João não sabia dizer. A decisão estava tomada desde o momento em que Ramiro ofereceu o dinheiro. Ele não venderia. Mas ficar era impossível. Ramiro voltaria no dia seguinte, e não viria sozinho, e não viria para conversar. Ele tinha que ir embora. Hoje, seu João trabalhou rápido. Ele comprou mais fubá e uma saca de sal mineral na venda mais próxima, gastando uma parte das suas últimas economias. Encheu todos os recipientes que tinha com água, colocou Estrela na carroceria novamente, e desta vez o processo foi um pouco mais fácil. O cavalo parecia entender a urgência. Enquanto ele amarrava uma lona sobre a carroceria para esconder o animal, a porta dos fundos da casa se abriu. Dona Margarida apareceu com um saco de pano na mão. É melhor você ir pela estrada do açude velho, ela disse sem preâmbulo. É mais longa, mas ninguém usa mais. E aqui? Ela entregou o saco. É ração para cavalo que um hóspede deixou aqui uma vez. E um pouco de carne seca para você. Seu João pegou o saco, emocionado. Dona Margarida, muito obrigado. Eu pago. Não precisa pagar, só vai. E toma cuidado com o Zé Baiano. Seu João parou. O Zé Baiano, ele me avisou sobre o Ramiro. Ele te avisou, e também foi ele quem contou para os capangas do Ramiro que você estava aqui. Ela viu a surpresa no rosto de seu João. Esse mundo é complicado, seu João. O Zé Baiano é um homem bom, mas ele tem uma filha doente em Juazeiro. O Ramiro paga o remédio dela. Às vezes a gente faz coisas erradas por amor, só fica esperto. O coração de seu João apertou. A rede era mais complexa e mais perigosa do que ele imaginava. Vou pelo açude velho. Obrigado por tudo. Ele subiu na caminhonete e ligou o motor. Dona Margarida acenou com a cabeça, seu rosto sério. A caminhonete saiu do terreno pelos fundos, por uma abertura na cerca que Dona Margarida indicou. Em minutos eles estavam em uma estrada de terra ainda pior, cheia de mato alto nas laterais, que mal era visível. Seu João dirigia com os olhos fixos à frente, mas sua mente viajava. O dinheiro oferecido, os olhos frios de Ramiro, a rede de favores e medo que ele controlava, e o Zé Baiano, um homem preso. Ele não conseguia sentir raiva do vaqueiro, apenas uma tristeza profunda. A viagem foi lenta e solitária. Eles não viram um único carro ou pessoa, apenas o sertão se abrindo, cada vez mais seco e desolado, à sua volta. Estrela ficava quieto na carroceria, ocasionalmente fazendo um barulho com os cascos. Quando o sol estava começando a descer, eles chegaram. O lote 43, o deserto dele. Desta vez, porém, seu João não olhou para a terra com desespero. Ele olhou com os olhos de um general vendo um campo de batalha. Era um lugar difícil de se cercar. Dava para ver quem estava vindo de longe. Havia poucos lugares para se esconder, mas isso também valia para quem o atacasse. Ele dirigiu a caminhonete para perto da grande gameleira seca, onde havia encontrado Estrela. Estacionou atrás do tronco grosso, onde o veículo ficaria um pouco escondido da estrada principal. Chegamos, Estrela. Essa é a nossa casa, pelo menos por agora. Ele ajudou o cavalo a descer. Estrela tocou o solo rachado e cheirou o ar, suas narinas se dilatando. Ele olhou em volta, e então, para a surpresa de seu João, ele começou a andar devagar, com um passo mais firme do que antes, em direção ao centro do lote. Seu João o seguiu. Estrela parou em um ponto onde a terra parecia um pouco mais macia, menos rachada.
Ele cheirou o chão, raspou o casco dianteiro levemente na superfície e então se deitou, com um suspiro profundo, como se estivesse finalmente chegando em casa depois de uma longa jornada. Seu João montou um acampamento simples. Pegou a manta, a enxada, a garrafa térmica. Fez uma pequena fogueira com gravetos secos quando a noite caiu para afastar o frio e os animais. Sentou-se no chão, costas contra uma pedra, e observou Estrela dormir. A noite no sertão era imensamente escura e cheia de estrelas. O silêncio era absoluto. Seu João sentiu a solidão, mas também uma paz estranha. Ele estava em sua terra, com seu cavalo. Fora daquela cidade de olhos e sussurros, ele adormeceu ali mesmo, ao relento, o cansado mais forte que o medo. Foi um barulho baixo que o acordou, um som de líquido pingando. Ele abriu os olhos desorientado. A fogueira era apenas brasas. A lua estava alta, iluminando o mundo com uma luz prateada e fantasmagórica. O som vinha de perto de Estrela. O cavalo estava deitado, mas acordado, com a cabeça erguida. De seus olhos grandes, escuros, um filete brilhante escorria pelo pelo da face. Uma lágrima. A lágrima pingou no solo rachado aos seus pés, com um pequeno tique audível no silêncio. Seu João observou, seu coração apertado por um sentimento que não conseguia nomear. Era tristeza, saudade de um lugar seguro. O cavalo estava chorando. Estrela baixou a cabeça e cheirou o ponto úmido no chão onde a lágrima caíra. Ele fechou os olhos e ficou imóvel. Seu João também fechou os olhos, vencido pela exaustão. Quando o sol da manhã o acordou novamente, com seu calor já implacável, ele se lembrou do ocorrido. Era um sonho? Ele se levantou e foi até onde Estrela estava. O cavalo já estava em pé, pastando em algo. Mas não havia capim ali. Seu João esfregou os olhos e se aproximou. Lá, no exato ponto de terra rachada onde a lágrima caíra, não havia mais uma rachadura. A terra estava um pouco mais escura, úmida, e no centro, brotando com uma força verde vibrante, estava uma pequena touceira de capim. Um verde tão forte e vivo que parecia gritar contra o marrom morto de tudo ao redor. Era um tufo perfeito, com folhas estreitas e saudáveis. Não era um capim seco do sertão, era um capim verde, forte, como os que ele via nos campos férteis de Minas. Seu João caiu de joelhos ao lado do pequeno milagre. Ele estendeu a mão com medo de tocar, e então tocou as pontas das folhas. Eram reais, macias, verdes. Ele levantou os olhos e olhou para Estrela. O cavalo olhou de volta, e então baixou a cabeça e comeu uma pequena porção do capim que ele próprio fizera nascer. Naquele momento, sob o sol escaldante do deserto, seu João entendeu. Entendeu o símbolo, entendeu a perseguição, entendeu o medo dos homens e a ganância de Ramiro. Estrela não era só um cavalo. Ele era a chave para algo muito maior. Ele fazia a vida voltar. E se Ramiro soubesse desse poder, ele nunca desistiria. Nunca. Seu João ficou de joelhos na terra quente, os dedos ainda tocando as folhas verdes impossíveis. Ele levantou o rosto e olhou para Estrela. O cavalo mastigava o capim com calma, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então é isso, seu João sussurrou. É por isso que ele te quer. Estrela parou de comer e olhou para o homem. Seus olhos grandes pareciam dizer, sim, agora você sabe. O som de um motor distante fez os dois se congelarem. Era um som baixo, vindo da direção da estrada principal, não da trilha do açude velho. Alguém estava vindo. Seu João se levantou de um pulso. A paz do amanhecer se desfez em segundos. Ele pegou a corda que estava no chão. Vamos, Estrela. Não podemos ficar aqui. Ele conduziu o cavalo de volta para trás da gameleira seca, onde a caminhonete estava. O som do motor ficou mais alto. Depois começou a diminuir. O carro não tinha vindo até o lote. Tinha parado na estrada principal. Talvez estivessem procurando a entrada. Seu João amarraria Estrela na carroceria de novo, mas olhou para o animal. Ele estava mais forte, mas ainda fraco para uma viagem longa. E para onde eles iriam? Eles já estavam no fim do mundo. Foi então que viu a poeira, não na estrada, mas vindo do lado oposto, pelo sertão aberto. Alguém vinha a cavalo. Uma figura solitária, montada em um animal magro, se aproximando em um trote cansado. Seu João se agachou atrás da roda da caminhonete, seu coração batendo forte. Mas quando a figura chegou mais perto, ele reconheceu a claudicação no andar do cavalo e o chapéu de couro surrado. Era Zé Baiano. O vaqueiro parou a uns 20 metros de distância. Ele não desmontou. Seus olhos escuros examinaram a cena. A caminhonete escondida, seu João agachado, Estrela ao seu lado.
Eles sabem que você veio para cá, disse Zé Baiano sem preâmbulo. Sua voz era rouca da poeira. O Ramiro não veio pessoalmente. Mandou 2 homens de carro pela estrada principal e me mandou vir por aqui, a cavalo, para cortar o seu caminho se você tentasse fugir pelo sertão. Seu João se levantou, segurando o cabo da enxada com mais força. Então você veio pegar a gente. Zé Baiano olhou para ele e seu rosto estava marcado por uma fadiga profunda que ia além do cansaço físico. Eu vim te dar uma escolha que eu não tive. Que escolha? Eu posso voltar e dizer que não vi nada, que você deve ter ido para outra direção. O Ramiro vai ficar bravo, vai cortar o dinheiro do remédio da minha filha por 1 mês. Ela vai sofrer. A voz de Zé Baiano quase quebrou. Ele engoliu seco. Ou eu posso te ajudar. Seu João ficou em silêncio, estudando o homem. Por que você me ajudaria? A dona Margarida disse. A dona Margarida disse a verdade. Eu contei onde você estava. Eu sou um cobarde, seu João. Um homem que troca a liberdade dos outros pelo bem-estar dos seus. Ele baixou a cabeça, olhando para as mãos calejadas que seguravam as rédeas. Mas ver você aqui, com esse cavalo, no meio desse nada que você comprou, isso me lembrou de uma coisa que eu era antes. Antes da doença da minha menina. Antes das dívidas. Eu era um homem que acreditava em coisas simples, como cuidar de um animal que precisa. Ele levantou os olhos. Eu não vou te prender, mas se você ficar aqui, os 2 homens no carro vão te achar. Eles têm armas, eles têm ordens para levar o cavalo, custe o que custar. Custe o que custar, ecoou no ar quente. Para onde eu vou? Perguntou seu João, a sensação de armadilha apertando seu peito. Zé Baiano apontou com o queixo para o horizonte, onde o sol começava a subir, transformando o sertão em um forno dourado. Mais para dentro, só sertão. Não tem estrada, não tem fazenda por muitas léguas, só caatinga e pedra. É o único lugar onde o Ramiro não tem olhos, por enquanto. Estrela ainda está fraco, ele não aguenta uma viagem longa. Ele aguenta mais do que você pensa, e ele tem um motivo para aguentar. Zé Baiano desviou o olhar por um segundo, como se tivesse vergonha do que ia dizer. Eu ouvi as histórias, sobre a família Alcântara, sobre um cavalo especial. Eu não acreditava, até agora. Seu João seguiu seu olhar. Zé Baiano estava olhando fixamente para o pequeno tufo de capim verde, um ponto de cor vibrante no mar de marrom. Como você... Eu vi de longe, um ponto verde no deserto. É como um farol. É por isso que você não pode ficar. Qualquer um que passar na estrada vai ver e vai avisar o Ramiro. A verdade era dura e clara. Eles tinham que ir embora agora. Vem conosco, disse seu João de repente. Zé Baiano abanou a cabeça com uma tristeza infinita. Não posso. Minha filha, ela está em Juazeiro. Se eu sumir, o Ramiro vai castigar ela para me fazer voltar. Eu vou levar os homens do carro para uma direção errada. Vou dizer que vi suas pegadas indo para o norte, em direção ao Rio Seco. Isso vai lhes dar algumas horas. Talvez um dia. É tudo que eu posso fazer. Ele puxou as rédeas, fazendo seu cavalo se virar. Vão. Sigam o sol da manhã, mantenham as pedras grandes à sua direita. E seu João? Sim, cuide bem dele. Algumas coisas na vida são mais raras que água no sertão. A bondade é uma delas. E então Zé Baiano partiu no mesmo trote cansado, desaparecendo rapidamente no emaranhado de arbustos secos. Seu João não perdeu mais tempo. Ele colocou Estrela na carroceria. O cavalo entrou sem protestar, como se soubesse da urgência. Ele cobriu o animal com a lona, deixando apenas um espaço para respirar. Pegou a enxada, a água, o pouco de comida. Ligou o motor da caminhonete e, em vez de voltar para a trilha, dirigiu direto para o sertão aberto, afastando-se da estrada principal e do lote número 43. A viagem era um pesadelo. Não havia caminho, apenas pedras, cactos, arbustos espinhosos que arranhavam a lataria da caminhonete. Ele dirigia devagar, desviando dos obstáculos maiores, sentindo o calor do motor subir perigosamente. A cada solavanco, ele temia por Estrela na carroceria. Depois de talvez 2 horas, ele parou perto de um grupo de pedras altas que pareciam uma caveira de pedra. Desligou o motor. O silêncio voltou esmagador. Ele foi até a carroceria e puxou a lona. Estrela estava de pé, suado, mas os olhos estavam alertas. Seu João o ajudou a descer. Precisamos descansar um pouco. O motor está quase fervendo. Ele pegou a garrafa térmica e deu água primeiro para Estrela, depois bebeu ele mesmo. Sentaram-se à sombra escassa de uma das pedras. Foi então que seu João ouviu.
Um som fraco, mas distinto, o som de um motor, muito, muito distante. Eles não estavam sozinhos. O medo deu a ele novas forças. Não podemos parar, vamos. Mas a caminhonete não ligou. O motor girou, fraco, e morreu. O calor excessivo, o esforço, tinha causado algum problema. Seu João tentou de novo e de novo. Nada. Ele saiu do carro, uma sensação de desespero subindo em sua garganta. Eles estavam a pé, no meio do sertão, com alguém vindo atrás. Olhou para a Estrela. O cavalo cheirava o ar, suas orelhas apontadas na direção do som do motor. Ele não parecia assustado, parecia decidido. Estrela começou a andar, não na direção do som, mas para o lado, em direção a um leito de riacho totalmente seco que cortava a paisagem. Era um caminho de pedras brancas e lisas, cercado por margens baixas. Estrela, onde você vai? O cavalo não parou. Andou até o centro do leito seco e parou. Baixou a cabeça e cheirou as pedras. Então ele se deitou. Não com cansaço, mas com uma intenção clara. Ele se deitou no leito do rio, no ponto mais fundo, e fechou os olhos. Seu João correu até ele. Não pode dormir agora, Estrela. Temos que ir. Eles vêm vindo. Mas o cavalo não se moveu. Ele estava imóvel, apenas sua respiração lenta e profunda levantando suas costelas. Uma quietude estranha envolveu o animal. Seu João, sem saber o que mais fazer, se ajoelhou ao seu lado. Ele colocou a mão no pescoço de Estrela e sentiu. Não era a pulsação acelerada do medo. Era uma batida lenta, calma, poderosa. Ele olhou na direção do som do motor. Ele estava um pouco mais perto. Não havia tempo. Foi então que ele sentiu uma umidade, leve, quase imperceptível no ar seco. Ele olhou para o chão, onde o corpo de Estrela tocava as pedras do leito. Não havia água, mas as pedras sob o cavalo pareciam diferentes, menos poeirentas, como se uma leve névoa tivesse se assentado sobre elas. Seu João ficou ali, parado, sua mão ainda no cavalo, observando. O sol estava alto, o motor se aproximava, e Estrela dormia um sono profundo no leito do rio morto. O tempo passou, meia hora, uma hora. O som do motor parou de se aproximar. Talvez tivessem perdido o rastro. Talvez estivessem procurando em outra direção. Estrela abriu os olhos. Ele se levantou devagar e sacudiu o corpo, fazendo a poeira voar. Ele olhou para seu João e depois para o chão onde estivera deitado. Seu João olhou também e prendeu a respiração. No exato ponto onde o corpo de Estrela repousara, as pedras estavam escuras, molhadas, e no centro, entre duas pedras, um pequeno filete de água escura e limpa brotava da areia. Era uma quantidade mínima, apenas o suficiente para molhar a terra por alguns centímetros. Mas era água que não estava ali antes. Estrela baixou a cabeça e bebeu diretamente da pequena fonte. Depois, ele ergueu a cabeça, água escorrendo de seu queixo, e olhou para seu João como se dissesse: "Está vendo?" Seu João não conseguia falar. Ele estendeu a mão e tocou a água. Era fria, era real. Ele pegou a garrafa térmica vazia e a colocou sob o pequeno filete. A garrafa encheu lentamente, gota a gota, com a água mais preciosa do mundo. Enquanto a garrafa enchia, seu João ouviu um novo som. Dessa vez, não era um motor. Era o som de vozes humanas, não muito distantes, e elas estavam vindo na direção deles. As vozes vinham de além da curva do leito seco do rio. Homens. 2, talvez 3. Seu João congelou, a garrafa térmica quase cheia de água nova em suas mãos. Estrela ergueu a cabeça, as orelhas apontadas como lanças na direção do som. "Olha aí! Pegadas, frescas!" A voz era áspera, carregada de empolgação. Eles tinham encontrado seus rastros. Seu João agarrou a corda que estava no chão. "Vamos, Estrela." Silêncio. Ele puxou o cavalo suavemente, saindo do leito seco e subindo a margem baixa, entrando em um matagal de cactos e arbustos espinhosos. Eles se agacharam atrás de uma touceira de xique-xique, seus corações batendo em uníssono. Os homens apareceram. Eram 2. Usavam bonés e camisas sujas de suor. Um deles carregava uma espingarda velha no ombro. O outro tinha um porrete de madeira pesada na mão. Eles desceram para o leito seco, seus olhos vasculhando o chão. "Aqui, olha!" O homem com o porrete apontou para o chão. "O cavalo deitou aqui, a terra está úmida." O outro se aproximou e ajoelhou. Ele tocou a pequena poça que Estrela deixara, onde o filete de água ainda brotava, minúsculo e constante. "Isso é água mesmo, água nova. Como é que pode? Não importa, o patrão tá certo. O cavalo é o negócio. Ele acha água."
O homem com a espingarda olhou em volta, seus olhos. Isso é água mesmo, água nova. Como é que pode? Não importa, o patrão tá certo. O cavalo é o negócio, ele acha água. O homem com a espingarda olhou em volta, seus olhos estreitos. Eles não podem ter ido longe. O carro dele tá morto mais para trás. Eles estão a pé. Vamos seguir as pegadas. O bicho deve estar cansado. Os dois começaram a subir a margem, exatamente na direção do matagal onde seu João e Estrela estavam escondidos. Seu João prendeu a respiração. Sua mão procurou a alça da enxada. Ele não era homem de violência, mas se precisasse defender Estrela... Um som de galho quebrando veio de longe, à direita deles. Os dois homens pararam. Ouviste? Foi ali, vamos! Eles se viraram e começaram a correr na direção oposta, afastando-se do matagal. Seu João ficou paralisado, sem entender quem ou o que tinha feito aquele barulho. Minutos se passaram. O silêncio voltou. Então, uma figura surgiu de trás de uma grande pedra, mancando levemente. Era Zé Baiano. Ele fez um sinal com a mão para seu João. Aliviado e confuso, seu João conduziu Estrela para fora do esconderijo. Eles se encontraram no leito seco, perto da pequena fonte. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou seu João. "Eles vão te pegar. Eu os levei para uma armadilha de espinhos. Ele descansa, a vida volta." Zé Baiano ajoelhou-se e mergulhou a mão na água fria. Ele levou os dedos molhados à boca. Água pura. Ele descansa, a vida volta. Zé Baiano ajoelhou-se e mergulhou a mão na água fria. Ele levou os dedos molhados à boca. Água pura, doce. Ele olhou para Estrela com uma reverência nova. "Desculpa, meu irmão, por tudo." Estrela baixou a cabeça e cheirou o cabelo de Zé Baiano como se perdoasse. "Você não pode ficar", disse seu João. "Sua filha." "Minha filha está com minha irmã agora. Eu mandei ela para longe. O Ramiro não vai encontrá-la tão cedo." Zé Baiano se levantou, seu rosto determinado. "Eu fiquei a vida toda fazendo escolhas erradas por medo. Hoje eu faço uma escolha certa, mesmo com medo. Eu fico com vocês, ajudo a proteger o cavalo." Seu João sentiu um nó na garganta. Ele acenou com a cabeça. Não havia tempo para mais palavras. Os três começaram a caminhar, seguindo o leito seco rio acima, para mais longe da estrada e dos homens. Zé Baiano conhecia a região como a palma da sua mão. Ele levou eles por caminhos escondidos, entre pedras que pareciam iguais, mas que ele distinguia com facilidade. Estrela caminhava no meio, sua força parecendo crescer a cada hora. Era como se o contato com a terra, mesmo a terra seca, lutos em um ponto específico, sempre em um lugar sombreado ou em uma depressão do solo. Na primeira vez que isso aconteceu, seu João quis apressá-lo. "Estrela, não podemos parar." Zé Baiano segurou seu braço. "Espera, deixa ele fazer o que precisa." Eles esperaram. Estrela fechou os olhos. Sua respiração ficou lenta e profunda. Depois de 10 minutos, ele se levantou e continuou a caminhar. Seu João olhou para o lugar onde o cavalo estivera. A terra rachada parecia um pouco mais macia, um pouco mais escura. Nada mais. Mas no dia seguinte, quando passaram pelo mesmo lugar em sua fuga errante, Zé Baiano parou, incrédulo. "Olha." Onde Estrela se deitara, uma pequena planta havia brotado. Era uma folhinha verde e corajosa saindo de uma fenda na rocha. "Ele não faz a água brotar só quando está em perigo", Zé Baiano disse, sua voz cheia de descoberta. "Ele faz a terra se lembrar de como ser fértil. É um dom de cura." A perseguição continuou. Eles ouviam os homens à distância, viam a poeira de seus jipes subindo em certos pontos. Ramiro tinha chamado reforços. A caçada se tornava mais organizada, mas o sertão era vasto, e Zé Baiano era um mestre em se esconder nele. Uma tarde, eles chegaram a um lugar especial. Era uma pequena clareira protegida por paredões de pedra. No centro, havia o que um dia fora uma lagoa. Agora era apenas uma bacia de terra rachada e pó. "Este lugar é sagrado para os mais antigos", explicou Zé Baiano. "Dizem que aqui sempre teve água, até a grande seca dos anos 50. Uma tarde, eles chegaram a um lugar especial. Era uma pequena clareira protegida por paredões de pedra. No centro, havia o que um dia fora uma lagoa. Agora era apenas uma bacia de terra rachada e pó. "Este lugar é sagrado para os mais antigos", explicou Zé Baiano. "Dizem que aqui sempre teve água, até a grande seca dos anos 50. Depois, secou para sempre." Estrela andou até o centro da bacia seca. Ele cheirou o ar por um longo tempo. Depois, ele não se deitou.
Ele começou a caminhar em círculos, lentamente, seus cascos fazendo um som suave na terra dura. Era um ritual, uma dança. Seu João e Zé Baiano observaram sem falar. Estrela parou. Depois, secou para sempre. Estrela andou até o centro da bacia seca. Ele cheirou o ar por um longo tempo. Depois, ele não se deitou. Ele começou a caminhar em círculos, baixou a cabeça. E então, ele começou a cavar o chão com a pata dianteira. Não com força bruta, mas com uma determinação suave. Raspou a terra seca, tirou as pedrinhas. E, lentamente, seus cascos fazendo um som suave na terra dura. Era um ritual, uma dança. Seu João e Zé Baiano observaram sem falar. Estrela parou. Ele cavou por vários minutos. Então, parou. Cheirou o buraco raso que fizera e se deitou ao lado dele, seu corpo alongado repousando sobre a terra rachada. Baixou a cabeça e então ele começou a cavar o chão com a pata dianteira. Não com força bruta, mas com uma determinação suave. Raspou a terra seca, tirou as pedrinhas. Ele cavou por vários minutos. Então parou. Cheirou o buraco raso que fizera e se deitou ao lado dele, seu corpo alongado repousando sobre a terra rachada. Desta vez, o sono dele foi diferente, mais profundo. Seu João podia ver uma paz absoluta no animal. Era como se ele estivesse se conectando com algo muito antigo e muito... Desta vez, o sono dele foi diferente, mais profundo. Seu João podia ver uma paz absoluta no animal. Era como se ele estivesse se conectando com algo muito antigo e muito adormecido. A noite caiu. Os três dormiram lá, protegidos pelos paredões. Seu João acordou no meio da noite com sede. Ele foi até os cantis e descobriu que estavam quase vazios, adormecido. A noite caiu. Os três dormiram lá, protegidos pelos paredões. Seu João acordou no meio da noite com sede. Ele foi até os cantis e descobriu que estavam quase vazios. Pescavam, um som ecoou pelos paredões de pedra. O som de um motor, muito próximo. Os homens de Ramiro não estavam mais à distância. Eles tinham encontrado o refúgio. Zé Baiano se levantou rapidamente. Eles devem ter visto o verde, alguma planta que nasceu no caminho. Eles seguem os sinais. Os três se olharam. A água era vida, mas também era uma assinatura, uma prova do poder de Estrela que agora brilhava como um farol no deserto. Nós não podemos ficar, disse seu João, o coração pesado. Eles tinham encontrado água, vida, e tinham que deixar para trás. Vamos, disse Zé Baiano pegando seus poucos pertences. O sertão ainda é grande. Eles saíram da clareira pelos fundos, por uma fenda estreita nas pedras que só Zé Baiano conhecia. Estrela o seguiu, mas antes de desaparecer na fenda, ele virou a cabeça e olhou para a pequena poça de água que ele fizera nascer. Seus olhos pareciam tristes, mas determinados. Eles correram, o som do motor ficando mais alto atrás deles. Subiram uma colina pedregosa. Do topo, Zé Baiano olhou para trás. 2 jipes, com 4 homens. Eles estão na clareira. Pararam na água. Seu João sentiu um frio. Agora eles tinham a prova. Viram com seus próprios olhos. O valor de Estrela não era mais uma suspeita. Era um fato. E isso os tornaria muito, muito mais perigosos. A fuga continuou, mas o cansaço era profundo. Estrela ainda andava, mas seu passo já não era tão firme. A magia dele curava a terra, mas custava sua própria energia. O sol do fim da tarde os encontrou em um platô aberto, sem lugares para se esconder. Eles ouviram os motores subindo a colina atrás deles. É o fim do caminho, disse Zé Baiano, sua voz resignada. Não temos para onde correr. Seu João olhou para a Estrela. O cavalo ofegava, seu pelo escuro manchado de suor. Ele olhou para o homem com seus olhos profundos, como se dissesse que estava pronto. Para o que fosse. Foi então que um novo som cortou o ar. Não era o ronco dos jipes, era o som suave e potente de um motor diferente. Um carro, de uma trilha que nem mesmo Zé Baiano conhecia. Um carro grande e escuro, muito limpo para a poeira do sertão. Surgiu e parou entre eles e a direção dos jipes. A porta do motorista se abriu. E uma senhora idosa, vestida com um vestido simples mas de tecido fino, desceu. Ela usava óculos e seu cabelo era todo branco, preso em um coque. Seus olhos por trás das lentes eram claros e afiados. Eles passaram por seu João e Zé Baiano e se fixaram em Estrela. A senhora levou a mão à boca. Uma lágrima correu por sua face enrugada. Estrela, ela sussurrou com uma voz que carregava um mundo de saudade. Meu Deus, você está vivo! A senhora ficou parada por um momento, apenas olhando para a Estrela, como se não acreditasse no que via.
Então, ela se virou para seu João, seus olhos ainda úmidos. Você é o homem que cuidou dele, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Seu João acenou com a cabeça sem saber o que dizer. Zé Baiano ficou ao seu lado, atento. Eu sou Celina Alcântara, a senhora disse. E então ela fez algo inesperado. Ela estendeu a mão para seu João, não para um cumprimento formal, mas com a palma para cima, como uma súplica. Por favor, precisamos ir embora daqui, agora. O som do jipe subindo a colina ficou mais alto. Os homens de Ramiro estavam chegando. Minha senhora, começou Zé Baiano. Não há tempo para explicações aqui. Dona Celina cortou, sua voz era suave, mas tinha uma autoridade que não admitia discussão. Entrem no carro. Os três. Rápido. Seu João hesitou. Estrela não cabe no carro. O meu motorista vai levá-lo. Temos um reboque acoplado. Era uma esperança. Ela apontou para a parte de trás do carro escuro. Havia de fato um pequeno reboque de 2 cavalos, vazio. Os primeiros jipes apareceram no topo da colina, a uns 200 metros de distância. Vamos, ordenou Dona Celina. A decisão foi tomada em segundos. Seu João e Zé Baiano ajudaram Estrela a subir no reboque. O cavalo estava tão cansado que mal reagiu. O motorista, um homem sério de uniforme, amarrou-o rapidamente com cintas macias. Eles então entraram no carro, seu João e Zé Baiano no banco de trás. Dona Celina na frente. O carro partiu, justamente quando o primeiro jipe chegou ao platô. Os homens gritaram e apontaram, mas o carro de Dona Celina era potente e dirigido por um profissional. Ele desceu por um caminho que parecia intransitável, sumindo rapidamente da vista dos jipes que tentaram seguir, mas logo ficaram para trás, presos em um trecho mais acidentado. Dentro do carro, o silêncio era pesado. Seu João via o rosto de Dona Celina no espelho retrovisor. Ela olhava fixamente para a estrada, mas suas mãos, pousadas no colo, tremiam levemente. Depois de 20 minutos de viagem em silêncio, por caminhos que nem Zé Baiano reconhecia, ela falou.